Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. E aí, Alfredo, beleza? Tranquilo. Pessoal, nós estamos iniciando hoje o capítulo 22 de Apocalipse, o último capítulo, né? O último capítulo da Bíblia. Estamos dando início hoje, o título inicial é O Rio da Vida. Estaremos falando um pouquinho sobre isso hoje. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Nossos episódios estão todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, horário aqui dos Estados Unidos, e 9 horas daí do Brasil. Enquanto não muda o horário por aqui, daqui uns dias vai mudar, né? Muda, daqui aí só vai ficar 2 horas diferentes, mas por enquanto é 1 hora de diferença. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá bom? E outras plataformas aí que o pessoal sempre compartilha. Falando em compartilhar, estamos aí com os nossos 2.100 inscritos, né? A caminho dos 3.000. É caminho dos 3.000. Exatamente, vamos que vamos, tá bom? Beleza? Se você ainda não é membro do nosso canal, né? Se cadastre aí, se inscreva. Também você pode compartilhar os nossos conteúdos, dá o seu joinha e faça o seu comentário, né? Beleza? Então hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 22. Estaremos dando início, não vai ser terminado hoje, né? Mas com certeza vamos já fazer uma boa parte aqui. Alfredo está com a oportunidade mais uma vez. Alfredo, seja bem-vindo aí ao Rio da Vida. Ok, então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Então, entrando aqui, né, como o pastor disse, no último capítulo da Bíblia, né, no capítulo 22 do livro do Apocalipse, já temos aí andado um bom caminho, né? São Sim. 80 episódios, mais ou menos, né? É muito episódio. Bastante episódio. Então, se quiser ter um curso aí do livro de Apocalipse, né? Básico, tá aí, são 80 aulas. Sim. Para se estudar. E hoje, então, nós estamos aqui entrando no capítulo 22, continuando, então, as revelações que o apóstolo João teve ali na ilha de Patmos, né? Esse capítulo 22 é uma continuação aqui do versículo 27 do capítulo 21 até o versículo 5 do capítulo 22, seria uma continuação. Porém, se dividiu aqui o capítulo porque, por causa dessa palavra, então me mostrou. Então... Ok, já vou entrar logo aqui de sola, tá, Alfredo? Vou entrar logo de sola aqui. Aqui não fala nada sobre a Nova Jerusalém. Esse rio fica onde? Ok. Vamos lá. É justamente isso, que ele está conectado justamente ao capítulo 21, a cidade santa, não é? Sim. Então veja que ele fala assim, ó. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Interessante, né? Sempre se fala do Deus e do Cordeiro, porque o Cordeiro, quando se fala do Cordeiro, põe-se em evidência o sacrifício de Cristo. Então só entra aqui aqueles que aceitaram o sacrifício do Cordeiro imolado por nós, né? O Cordeiro, Cristo, como diz o apóstolo Paulo, né? Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Sim. Então ele coloca de Deus e do Cordeiro. Então, sabendo que Jesus, ele é Deus com o Pai. Então, quando fala de Deus, está falando da Trindade. Quando fala-se do Cordeiro, fala-se da natureza humana de Cristo com a divina. A natureza humana que morreu por nós, por isso fala do Cordeiro. Ele está sentado ali, né? Então, esse rio, ele procede do trono de Deus. O trono de Deus está onde? Na cidade santa, porque o apóstolo João disse que, como nós vimos na aula passada, no versículo 22, ele diz assim: nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Sim. No capítulo 21, versículo 22. Então, o trono de Deus está ali na cidade, e do trono de Deus procede esse rio, que ele fala assim, o rio da água da vida, claro como cristal. Sim. Né? Então esta água da vida, essa água viva, essa água que procede do trono de Deus, esse simbolismo é muito importante. Depois nós vamos ver lá no livro de Ezequiel, que tem uma passagem muito parecida. Aqui no versículo 2 ele diz assim: no meio da sua praça, em ambas as margens do rio. No meio da rua principal da cidade. Exatamente, no meio da praça, em ambas as margens do rio, ou seja, o rio passa no centro da cidade assim. Sim. Em ambas as margens, de um lado e do outro. Sim.
Tipo como o Rio Sena, o próprio Rio Tietê. Exato. Né? Dando exemplo, né? Exato. Estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura das nações. Então vamos lá. Interessante, isso aqui é um negócio profundo aqui. Olha que coisa interessante. 12 frutos, né? A cidade santa tem o trono de Deus. 2 avenidas que levam ao trono de Deus. Levam ao trono de Deus. Você pode ir e voltar ao trono de Deus a hora que você quiser. Sim. Do trono de Deus sai esse rio. E nas margens do rio, a árvore da vida. Em algumas traduções está as árvores, não é? Ah, tá, ok. Porque é de um lado e de outro. Depois nós vamos ver aqui que elas vão produzir 12 frutos. Sim. Né? Então ali, de cada lado está a árvore da vida. E aí diz assim, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Ou seja, o número 12, ele é um número de completo. Então, quando se fala de algo completo, número 12. Então, 12 são os meses do ano. Sim. Né? O ano, ele gira, são 12 meses, completou o ano. Sim. Né? 12 são os patriarcas, 12 são os apóstolos. Certo. Né? Então, quando se fala, ele dá o seu fruto a cada mês, são 12 frutos a cada mês, isso é o fruto da árvore da vida. Essa árvore da vida estava lá no Jardim do Éden. Lembra? Sim. Quando Adão estava ali, estava a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ele poderia comer da árvore da vida a hora que ele quisesse. Sim. Mas ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore da vida significa vida eterna, porque quando Adão peca, Deus coloca querubins, expulsa o Adão do paraíso e coloca querubins ali no portão do Jardim do Éden para proteger a entrada, ele diz assim, vamos colocar o homem para fora do jardim para que ele não coma da árvore da vida. Porque se ele comer dessa árvore, do fruto da árvore da vida, ele vai se tornar um eterno pecador. Okay. Não existe mais remissão para ele. Não é? Então, por isso que os anjos que não guardaram a sua posição estão presos em prisões eternas, estão lá reservados para o dia do juízo, como diz o apóstolo Pedro. E também Satanás e seus anjos não têm salvação porque eles são eternos. Okay. Não eternos como Deus, eterno não tem princípio nem fim. Eles tiveram um princípio, foram criados, mas não têm fim. Eles não morrem, eles não morrem. São espíritos. Em relação aos anjos, né? Espíritos não morrem. Só dando um spoilerzinho aí, né? Em relação a anjos, né? Tem uma surpresa aí em relação a anjos aí que a gente vai conversar a respeito daqui uns dias aí, tá bom? Então, seres espirituais, eles não morrem. Por isso que eles não têm salvação. O castigo para o pecado do homem foi a morte, como diz o apóstolo Paulo. O salário do pecado é a morte. Então, castigou o homem com a morte. Agora, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a vida eterna é Cristo. Então, essa árvore aqui, com esse fruto, é a árvore da vida que o Adão não comeu no Jardim do Éden e que todos nós comeremos lá no céu. Todos nós comeremos do fruto da árvore da vida. Agora, nós vamos lá para o livro de Ezequiel, para nós termos capítulo 47 do livro de Ezequiel, onde se fala justamente desse rio. Ezequiel estava tendo uma visão... Das águas purificadoras? Exatamente. Semelhante sobre a restauração do reino de Israel, a restauração do templo. Foram dados também, medir ali o templo, medir o átrio, medir as coisas. Tudo foi dado a Ezequiel vendo um futuro. E aqui no capítulo 47... Vamos? Versículo, como eu começar do versículo 1 em diante, sim. Ele diz assim: depois disto, me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente. Veja que aqui em Ezequiel a água sai debaixo do templo. No céu não tem templo, ela sai debaixo do trono de Deus. Então isso aqui fala-se da restauração do Israel terreno, mas lá é da Jerusalém celeste, né? E aí ele fala assim, pois à frente do templo olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir.
Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis, quando entram no mar morto. Exato. Enxames de criaturas viventes viverão. Onde quer que o rio passar, haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Uau. Os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Que é o Mediterrâneo. Exatamente, o mar Mediterrâneo. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para sal. Isso aqui está falando do milênio. Sim. Ok? Junto ao rio há uma margem de um e de outro lado. Nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Que está escrito lá em Apocalipse, agora que a gente leu. Então você vê que coisa interessante. Ezequiel está tendo uma visão, que muitos estudiosos dizem que essa visão é para o milênio, porque a água está saindo debaixo do trono. E João está tendo uma visão da Jerusalém Celeste, que a água sai debaixo do trono de Deus. Ezequiel sai debaixo do santuário e João olha e vê que sai diante do trono. E ele diz que ela produz 12 frutos, como nós chamamos, o fruto da árvore da vida. E as suas folhas são para a cura das nações. É um mistério isso, hein? A palavra aqui, no grego, o mais próximo, com mais exatidão, seria para a saúde das nações, porque as nações não vão precisar de cura, porque não haverá doença. Sim. Então, as folhas serão para a saúde das nações. Então, como nós vemos aqui que este rio, essa árvore e essas folhas que não caem, essas folhas são para a saúde das nações. As nações que estarão aqui, só quem entra na Cidade Santa é a igreja. Então lembra-se que nós falamos que as nações trarão as suas glórias para a Jerusalém Celeste que estará aqui. Então a Jerusalém Celeste provavelmente no milênio ela fica ali no ar. Sim. Não é? Depois quando se faz novo céu e nova terra é que ela habita. Então o que acontece? Quando as nações trazem as suas riquezas e trazem essas coisas, provavelmente elas recebem essas folhas dessas árvores para a saúde das nações. Então todos irão até a Jerusalém, todos virão até nós que estaremos na Jerusalém Celeste, trazer sua glória e levarão folhas para a saúde de todas as nações que existirem no novo céu e na nova terra. Não é? Então o rio está aqui, a localização, né? No meio da rua principal da cidade. Da Cidade Santa. É como é que fala? Uma visão muito linda, porque você olha e vê esse rio de águas limpas e claras como cristal. A diferença é que ela não é uma água parada, suja, turva, como é a água de um lago, uma água de um poço. É uma água que corre, o rio corre. E a água limpa, pura, cristalina, que ela sai debaixo do trono de Deus e ela vai indo. Então a visão, você olha, você vê essa avenida de ouro, né, da cidade. Você vê esse rio de água cristalina e essas árvores plantadas do lado do rio. A árvore da vida, Sim. com suas folhas. Né? Então, como se diz, a visão é muito linda.
Uau. Né? Então, nós poderemos ver essas coisas e irmos ao trono de Deus, voltarmos do trono, irmos para os nossas mansões e viver nesta cidade, como nós falamos a semana passada. Amém. Aí diz assim no versículo 3, ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Novamente falando. Novamente. E os seus servos o servirão. Então serão quem? Quais servos de Deus? Nossa, a igreja. Como serviremos a Deus? Nós serviremos a Deus tanto adorando a Ele, né? Estará a hora que quisermos, podemos estar diante do trono dele, e servindo a Ele no governo das nações que Ele nos dará. Então servirão a Deus e ao Cordeiro. Nós serviremos a Deus e ao Cordeiro. E nunca mais haverá maldição. Nunca mais. Isso aqui é uma palavra muito interessante, né? A maldição é o contrário da bênção, né? Sim. Então, uma coisa boa e maravilhosa que acontece, nós dizemos, isso aqui é uma bênção, né? Quando acontece uma desgraça, né? Uma maldição, né? Uma coisa terrível, nós dizemos, é uma maldição, né? Nunca mais haverá maldição ali, porque nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. E verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Uau. Então aqui é o momento quando se diz assim, Moisés pediu para ver a face de Deus, né? Deus disse, não, Moisés, eu vou passar toda a minha glória diante de você, mas a minha face não pode ver, porque nenhum homem pode ver minha face e viver, por causa do pecado. E aqui, como já tinha sido resolvido esse problema. Agora aqui, como o pecado foi pago pelo sangue de Cristo, e nós estamos na Jerusalém Celeste, aí diz assim, verão a sua face, veremos a face do Deus, do Criador do universo e do Cordeiro. Então nós veremos a face de Deus e na nossa testa estará o nome de Deus. Então lembra que o anticristo, quando ele se levantar, ele vai pôr uma marca na mão ou na testa da pessoa. Sim. Isso é uma imitação, não é? E lembra também que na tribulação, quando aquele anjo estava vindo, um anjo disse a ele assim, ele estava prendendo o vento, falou assim, ainda não faça nada ainda, até que sejam marcados na testa os servos do nosso Deus, os 144 mil, que serão marcados na testa. Então, na testa, na fronte aqui, nós teremos o nome de Deus. O pessoal fica preocupado com tatuagem aí, né? Nós teremos o nome de Deus aqui assim, ó, marcado na nossa fronte, dizendo, pertencemos a Deus, somos de Deus e somos os servos dele. Então, quando você governa a nação e você chega em um lugar, você é governador, como é que vão saber que você é o governador do lugar? Está ali na sua testa o nome de Deus, escrito aqui, ó. Uau. Né? E aí você tem como uma divisa. Uma divisa, você está ali com o nome de Deus na sua testa, você aqui é governador, é comprado pelo sangue de Cristo, viveu para Cristo e ele é governador. E é assim que servimos a Deus. Aí diz assim no versículo 5. Novamente. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz, de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo o sempre. Então, quando nós chegamos nessa palavra que diz assim, e reinarão para todo o sempre. Aqui. Ora, sobre quem nós vamos reinar? Porque se você vai reinar, não existe um rei sem os seus súditos. Não é? O rei tem que ter os seus súditos. Então, todos esses que estão na Cidade Santa irão reinar na nova Jerusalém Celeste e no novo céu e na nova terra. Sobre quem nós vamos reinar? Então, aqui é aquilo que nós falamos, que depois da tribulação, depois do milênio, quando Satanás é solto, engana uma grande multidão, porque na tribulação, os que restarem da tribulação, que entrarem no milênio, que não foram mortos por causa do nome de Cristo e também não receberam o nome da besta, esses reinam, e esses vão ter filhos e filhas e vão se multiplicar sobre a terra, vão encher a terra. São esses que vão encher a terra. No final do milênio, quando Satanás é solto, Sim. Aqueles que ele enganar e levar serão mortos, serão lançados no lago de fogo. Mas há pessoas que estarão aqui que não serão enganadas pelo
pelo Satanás. Essas pessoas que não serão enganadas continuarão aqui. Então, eles depois do milênio, elas se apresentam diante de Deus. E quando eles estiverem sendo todos ali se apresentando diante de Deus, sendo julgado, a terra estará sendo destruída com fogo, queimada e reformada. Ou seja, estará passando por uma reforma, né? Está totalmente sendo renovada, o novo céu e a nova terra. E depois esses habitarão aqui, continuarão habitando para sempre, eternamente, no novo céu e nova terra. E é sobre essas pessoas que nós, que somos igreja, estaremos reinando. Por isso que fala, e reinarão para todo o sempre. Minha versão aqui fala pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Então é um reino que não tem fim, assim como tinha prometido. O reino de Cristo é um reino sempiterno, que usa a palavra, né? É um reino que não tem fim, é um reino que dura para todo sempre. Então, para nós imaginarmos algo que nunca acaba, na nossa mente é difícil. Mas, então nós imaginamos um novo céu, uma nova terra, tudo imperfeito, nós na Jerusalém Celeste, com Cristo, reinando sobre uma terra que não há mais maldição, que não há mais nada, sobre pessoas, e não haverá problema, não haverá corrupção, não haverá nada. E isto para todo o sempre. Meu Deus. Né? Ali não tem eleição. Isso é muito tempo, né? É muito tempo. Ali não tem eleição, não tem nada disso. Ali não tem nem primeiro turno, nem segundo turno. Nada, né? Nada. Ali nós somos... É eternidade. É eternidade. Nós fomos postos lá por Deus. E o nosso posto é esse, de reino. Então, imagine, por isso que fala que é um gozo eterno, uma felicidade eterna que nunca acaba. Então, traduzindo, olha, pessoal, essa cidade, pelo que a gente falou no episódio passado, é uma cidade que tem espaço para muita gente. Ainda há lugar. Aluga. Não, a cidade é grande demais. Fica tranquilo, tem espaço. A cidade é muito grande, não é? E ele diz aqui no versículo 6, disse-me o anjo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Ainda vai acontecer ainda. Então, você veja que quando ele fala assim que o anjo disse para ele, essas palavras que eu estou falando para você, João, são fiéis e são verdadeiras. O Senhor, o Deus, quando fala dos espíritos dos profetas, é o Deus que pelo Espírito Santo inspirava os profetas para profetizarem a palavra de Deus, né? Aí fala, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Mostrar a quem? A nós, a toda a igreja. Sim. Então, os mesmos profetas que profetizavam no Antigo Testamento por inspiração do Espírito de Deus, que Deus enviava para eles terem a inspiração de falar das coisas vindouras, das coisas que iriam acontecer, do que estava preparado para toda a humanidade, todos aqueles que crescem no Messias que havia de vir, o Deus desse Espírito, o Deus que inspirou o Espírito dos profetas, mandou também este anjo para que ele mostrasse aos seus servos, a todos nós que servimos a Deus, as coisas que em breve hão de acontecer. E quando nós olhamos esta palavra em breve, mais para frente Jesus vai dizer também, eis que venho cedo, eis que venho em breve, não é? Há duas coisas que nós temos que colocar em mente. Quando Jesus fala que ele virá em breve, isso quer dizer em momento simultâneo. Sim. Um abrir e piscar de olho, isso é breve. E quando fala essas coisas que em breve irão acontecer, as pessoas no começo da igreja, muitos estavam dizendo o seguinte, diziam assim, Cristo vai voltar logo. Eles tinham certeza que Jesus iria voltar no tempo deles, não é? E muitos começaram a deixar tudo de lado. Muitos não queriam nem trabalhar mais, diziam, não vou mais trabalhar, não vou fazer nada, que eu vou só esperar Jesus vir. E é por isso que Paulo escreve em uma de suas cartas dizendo assim, olha, aquele que não quiser trabalhar, que não coma, porque vocês estão aí esperando a vinda de Cristo e tal, e não querem saber de fazer não. Enquanto nós estamos aqui, vamos fazer o que tem que fazer, mas estarmos sempre alertas de que a nossa pátria está lá no céu. Sim. E aí Paulo escreve dizendo, olha, que ninguém vos engane,
nem seja por carta, seja por epístola, seja por profecia, que o dia do Senhor já aconteceu. Não, isso não acontecerá antes que se manifeste o homem da iniquidade, o filho da iniquidade, que é o anticristo, né? Então Paulo dá essa explicação para eles, dizendo, olha, há que esperar. E o apóstolo Pedro, na carta dele, ele diz assim, muitos estão dizendo o seguinte, onde estão as promessas? Porque desde que os nossos pais dormiram, as coisas continuam do mesmo jeito e Jesus não voltou. Aí Pedro fala assim, filhinhos, não esqueça de uma coisa, Deus não tarda a sua promessa, Ele não retarda. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. Deus não retarda a sua promessa. Agora, se Deus está esperando um tempo para que Cristo volta, é a longanimidade dele para que vocês se salvem, para que se salvem mais pessoas. Né? Porque se Cristo tivesse voltado naquela época, nós não teríamos nascido. Com certeza. Não é? Então, nós não estaríamos aqui fazendo esse programa, não teria acontecido nada. Então, porque a cidade é grande e tem muita gente para entrar ainda, é que esse tempo é estendido para que mais pessoas venham, para que se complete o número. É a misericórdia do Senhor mesmo. É a misericórdia de Deus, é a misericórdia e a graça do Senhor que se estende nesse tempo que a gente espera, né? Que a gente fica pensando, puxa, mas quando será? Quando será a volta de Cristo? Será que não vem? Vai estar demorando? Não, isso é tempo para que mais pessoas entrem. E o anjo diz, essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Isso vai acontecer de verdade. Ou seja, tudo isso que João viu não é uma história não é uma fábula. Não é uma fábula, isso aqui é real, João viu. Né? João estava dizendo aqui coisas que ele viu. Que ele olhou com seus olhos, contemplou, viu todas essas coisas e escreveu para nós o que são essas coisas. Amém. Aí, pessoal, já estamos chegando ao final, né? Eita. Desse nosso episódio do Parabolando Podcast. Acho que há um tempo atrás nós falamos sobre essa expressão, mas vou falar novamente. O Alfredo vai dar suas considerações finais, tá? E aí, na próxima semana estaremos com mais um episódio, já quase encerrando o capítulo 22 e o Apocalipse como um todo. A palavra, a expressão que eu tenho a dizer é o seguinte, ainda há lugar, tá? Essa cidade tem espaço, né? Para muita gente, tá? Não sei em qual a condição que você está hoje, se você crê, né, no que está sendo falado aqui, ó. Estas palavras são dignas de confianças e verdadeiras. Então, convido você, Alfredo vai encerrar, né, das suas considerações, mas não sei se você já teve uma experiência viva e real, né, com o Senhor Jesus, aquele, né, que ele não foi ali na cruz de graça, né? Não foi uma coisa simples, foi algo que realmente nós não tínhamos e não temos condições de pagar, que é a nossa dívida em relação ao pecado, e ele pagou isso por nós. Tá? Então, é uma boa oportunidade para se tomar algumas decisões, realmente olhar para o céu. Se você está ouvindo esse episódio hoje, está vendo esse episódio hoje, com certeza tem algo bom para você, e eu penso, né, com a graça de Deus, como ele mostra para nós, que ainda há espaço. De repente você que está me ouvindo ali, não sei onde você está, em qualquer parte do mundo ou do Brasil, né, seja onde você estiver, ainda há lugar ainda. Você pode ficar tranquilo que ainda dá tempo, né, para entrar nesta grande cidade. Isso precisa do quê? Do que o Senhor tem feito aqui, tem, né, feito esse toque, tem tocado você. Então é isso aí que eu tenho a dizer para você, que ainda há lugar, não, Alfredo? Há lugar. Então, meu irmão, minha irmã, é uma coisa maravilhosa, né? Viver nessa Cidade Santa, reinar com Cristo, ver todas essas coisas maravilhosas, saber que essas palavras não foram reveladas por homens, não foi uma invenção humana. Isso aqui foi algo revelado pelo Criador do Universo, que enviou um ser espiritual, um anjo, para mostrar para nós as coisas que em breve hão de acontecer. Então a nossa esperança, a nossa alegria é essa, de que em breve estaremos saindo deste plano que estamos aqui no mundo, que às vezes é tão difícil, às vezes é complicado e muitas coisas acontecem e não tem uma regularidade, mas lá as coisas são eternas e firmes, e é para isso que Cristo morreu por nós, foi por causa disso. Isso é o amor de Deus demonstrado por nós. Amém? Amém. Então nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast, beleza? Muito obrigado por vocês estarem juntos conosco sempre. Tchau, tchau. Bye, bye.